Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à segunda temporada do podcast Debates Olímpicos, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC e parte do PUC Olímpica. Agora tá ficando bonito esse negócio aqui. Estou aqui novamente com ela, Bruna Leão. E aí pessoal, tudo certo? Boa tarde, Luiz. Tudo certo? Boa tarde, Pedro. Tudo ótimo. Tudo bem, né? Tudo maravilhoso. Esse nosso podcast aqui tá cada vez melhor. Sim! Yes! Tá demais. Tô adorando. Enfim, hoje estamos eu e você e eu, e vamos falar... Quem não cantou não tem cultura. Não sabe. Na cabeça. Ficou lá na mente o resto da música. Você... Tá bom, Tá. vai. E aí nós... O que nós vamos falar? Hoje vamos falar, antes de mais nada, sobre o que nós... Sobre isso. Sobre... Hoje nós vamos falar sobre novas modalidades. Mas antes, vou nos servir de café. Serve. Nosso café tradicional. Será que a gente vai ter um café tradicional do podcast? Não, né? Tu não vai querer. Mas esse é um dos meus preferidos. Dos meus. Como é que é o nome dele? Tá vendo é como aquele que muge. Tu me copiou. Esse é um dos meus cafés preferidos, que é o Mogiana. O que muge. Daqui a tua cerâmica que eu trouxe, né? Cara, isso como aqui... se não bastasse, pessoal. Um dia eu vou trazer a minha caneca oficial. Das lágrimas dos seus alunos. Exato. Não basta trazer o café, eu tenho que trazer a cerâmica. Tu vê? Sério, quando eu não trago ele tomando café de plástico. É uma ofensa, né? Não. Passar um café desse ele tomar no copo de plástico. É que o café, vocês Pedro, sabem, né? Vocês ouviram... Copo. Lá no primeiro episódio, vocês ouviram, né? Como que a Bruna prepara o café dela, enfim. No ritual. O ritual, ela é toda ritualística com café. E no fim, eu e o Pedro, a gente fica bebendo o café dela, que é o que melhora. O povo só quer beber o café. Passar o café que é bom. Faz parte. Então, assim, Bruna, tchim-tchim. Cheers. Cheers. Cheers ao nosso episódio. Vamos, então, tomar um gole aqui. Bora. E aí, assim, hoje a nossa pauta, ela é ultra olímpica. Super olímpica. É porque é uma pauta que ela vem, vamos dizer assim, ela vem pra inovar. Pra tentar mudar uma coisa, tipo eu, assim, sabe? Uma pessoa mais de idade. Tu imagina assim, barba branca. Como é que uma coisa dura tanto tempo? Não, realmente, isso é impressionante. A gente falou já um pouco sobre isso no último episódio. Sim. Com o professor Nelson. Mas as coisas que duram muito tempo, elas têm origem, elas têm uma coisa em comum na sua origem, que são os rituais. Exato, não tem como algo perdurar por tanto tempo se isso não esteja conectado com as pessoas. Isso. O podcast. Exatamente. Já faz parte da vida do aluno da PUC. O pessoal aqui está em volta, está nos olhando. Oi, pessoal, tá? Não, depois. Como vocês podem ver atrás de mim. Não tem ninguém ainda. Mas isso assim, ainda, né, Luiz? Ainda, porque depois vai ser um evento. Nem é o objetivo, mas... Toda quarta-feira. Exato, um ritual do pessoal pode vir aqui, a gente vai estar gravando. Isso. E assim, um exemplo de ritual na quarta. Um exemplo de ritual na quarta. O que tem nas quartas? Futebol. No Brasil. Exatamente. O que tem nos domingos? Já não é mais assim, né? Mas tem e uma galera vai. Mas eu digo Tô falando assim... da missa. Missa? Domingo. Falei, o que tem domingo? Missa. Depende da religião do cara. Mas no Brasil, né? Não, predominantemente. Não é verdade, eu acho. Já mudou. Será? Eu não sei. A gente pode pesquisar. Vamos voltar para aquilo que a gente sabe. Tá bem. Eu tô falando dos rituais, que domingo tem missa, que quarta tem futebol. É verdade. Que quarta tem podcast. E aí né? O que a gente tá querendo dizer é o seguinte, que como vocês ouviram no nosso último episódio, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que começaram lá em 1896, como é que um negócio desse dura tanto tempo? Acontece até hoje. Sobrevive a guerras. Sim. Sobrevive a pandemia. Diferentes gerações, diferentes Exato. hábitos, diferentes comunicações. Poxa vida, imagina, tu tem que mudar muita coisa, né? Sim. A cada 4 anos, se a gente for pensar, muda muito rápido hoje em dia as coisas. Não, né? É quase uma mudança, uma evolução exponencial, né? Nos últimos 4 anos, assim, é inacreditável. É só a gente pensar que nos últimos Jogos Olímpicos, que era de Tóquio, que era para ser em 2020. Seria em 2020, exatamente. Foram em 2021 por causa da pandemia, sem público, né? Muita restrição, mas com uma inovação que foi as novas modalidades, né? Sim, vamos trazer um pouco do contexto de 2021 que tu estava fazendo. Cara, 2021
eu entrei na PUC, depois que eu voltei, né? Eu morei 10 anos fora. Sim. Aí eu voltei em 2019. Final? Não, desculpa. Eu voltei no final de 18. Tá. E aí, em 19, eu já estava fazendo algumas consultorias para fora ainda. Muita consultoria para fora. Foi nesse ano aí que tu deu uma palestra aqui na PUC, não foi? Sim. Tem um amigo meu que até te assistiu na Famecos. Tu viu? Aham. Eu sigo Ele por algumas respondeu coisas. meu stories, falando, já assisti uma palestra do Rolinho lá na Famecos. Isso é o que a gente fala que perdura por muitos anos, é isso. Mas aí Tá, o que teu acontece em contexto, isso. 20, eu passei pelo processo seletivo para entrar, para ser professor no curso de Educação Física, e eu tava super feliz, entusiasmado, tipo assim, com o podcast e tal, e aí, pum, do nada, né, a gente veio a pandemia, então 21 foi um ano já de retomada, assim, de atividades semipresenciais, né, todo mundo que viveu aqui essa época na faculdade sabe como é que foi, a gente tinha, no curso de Educação Física tem muita aula prática, então... Principalmente aqui. Exato, então a gente, as aulas, pô, eu me lembro desse campus aqui, tipo, era vazio, não tinha nada, simplesmente a gente vinha aqui para dar aula teórica, prática, e voltava para casa e as online ficavam as aulas teóricas. Então, 21 foi um ano ainda bem desafiador, né? Sim. E ao mesmo tempo muito interessante, porque daí a gente começou a explorar a questão do online. Sim. Então Sim. a gente teve muita coisa que aconteceu online, então foi um momento também legal, porque daí... Legal, né? Pô, legal não foi, não, mas legal vocês no entenderam sentido o de ganhar contexto. essa experiência e tirar Isso. algum proveito daquela situação, né? Exato. Eu em 2021 também, 2020 eu lancei um projeto de aulas online de alongamento com consciência corporal, que existem até hoje. É um projeto que eu sigo atendendo as pessoas dentro de um estilo de vida que eu já tinha, e aí eu comecei a propor para as pessoas. E era acho que foi 2021. Qual é esse estilo de vida? É um estilo de vida funcional, um estilo de vida de excelência. Hoje tem dicas? Hoje tem o nosso quadro. Dicas. Primeiro dia do meu quadro e do quadro do Luiz. Tá, então vai, segue. Mas tá, 2021 então é um ano que eu já estava fazendo um ano dessas aulas online de alongamento consciência corporal, e 2020 foi o ano que eu consegui reimpostar o meu trabalho com a dança, e eu atendi as pessoas individualmente, de acordo com as restrições que tinham, né? Eu atendia muitas pessoas, por exemplo, no salão de festas, eu dava as aulas de dança individual, as pessoas reservavam o salão de festas, de a gente máscara. dança, exatamente, com muita distância. Com distanciamento e tal. Distanciamento, vidro aberto, enfim, circulação de ar. E aí eu consegui reimpostar o meu trabalho, o meu método. E aí foi um ano que eu trabalhei demais. É um ano que eu também já tinha feito, já morava sozinha, fazia 2 anos que eu morava sozinha, então eu tinha mudado bastante coisa. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque a gente vai falar do contexto das novas modalidades. Esse é o nosso tema de hoje. Depois de 10 minutos falando. O nosso tema de hoje vão ser as novas modalidades. Não, é que o ponto é esse, né? A Bruna, ela falou tudo isso para se justificar. Não. Mas vamos chegar lá. Ela tá justificando porque em 2021, então, os jogos aconteceram, né? Um ano depois. Sim. Não teve público em Tóquio, mas teve as novas modalidades. Isso. E dentro das novas modalidades a gente teve, por exemplo, o surf. O skate. Que é a modalidade que eu pratico muito. Isso. Ele diz que pratica, né, pessoal? Hoje em dia eu já tô aposentado, né? Eu sou aquele surfista de verão hoje, né, gente? Sabe? Então, enfim. Tu já fez surf trip com os brothers? Pô, já fui até pra Indonésia surfar, né? Ai, não, então tu era Não. o surfista, eu assim, já tive cabelo comprido, galera. já brinco. Meu Deus. É uma outra fase da vida que não aquela vale bermuda voltar. até o joelho? Hã? Bermuda até o joelho. Bermuda até o joelho, bem colorida, né? Hoje sou um bem cara florida. sou um cara mais básico Tu tá, hoje. inclusive, de roupa nova, né? Pra gravar o podcast. Claro, né? Eu sou desses. Eu também. 2024 eu disse que eu ia mudar. Sim, tu até comentou da minha calça hoje. A calça, tu tá calça fúcsia. Fúcsia, Luiz, pelo amor de Deus. Isso não é fúcsia, isso é rosa. É um rosa. Um rosa. Pink. Bom, enfim, daí o que acontece é as novas modalidades. Teve o surf, que o Brasil foi... ganhou uma medalha de ouro com o Ítalo Ferreira. Sim. Que, obviamente, a Bruna... É exatamente esse o ponto, né? A Bruna, ela não sabe de nada disso. Por isso que eu tô falando aqui. Não, eu sei do Ítalo. Ele já foi surfar em Fernando de Noronha. A Bruna conhece bem Fernando de Noronha. Aí o que acontece, que a Bruna mergulha, né, Bruna? Isso? Mergulhadora. Tô indo agora mergulhar de novo. Tá, calma. E aí, o que acontece? Teve também
pô, quem é que não viu o skate? Não, fadinha. A fadinha. Teve gente que torceu para crianças cair do skate. Para crianças não de conseguirem madrugada atingir as suas metas. Não, Exatamente. mas torciam para que ela não acertasse a manobra. Vamos deixar assim, Vamos né? deixar assim menos, Isso. menos cruel. Então teve o skate, que o Brasil teve bastante destaque. Teve a escalada olímpica também. Que eu nunca tinha ouvido falar. A escalada olímpica é por tempo, assim, o cara tem ele vai e um vai do lado do outro e um vai tentando escalar mais rápido que o outro. E o que é importante a gente falar, que isso é um ponto do porquê dos jogos durarem tanto tempo. Sim. Porque precisa renovar, precisa mostrar... Atualizar. Precisa mostrar novas modalidades, atrair um novo público. Tipo tu, que não assistiu nenhum. Não, calma. Não. Não, as minhas amigas do colégio vão lembrar disso. A gente amava quando tinha os Jogos Olímpicos, porque a gente podia sair mais cedo do colégio. A gente ia todo mundo para casa de uma assistir a abertura. E tu sabe que bom, a gente falou disso no último episódio, mas a abertura é um dos eventos mais vistos. Assistidos. Não é os jogos, é a abertura, né? Por todo esse aspecto ritualístico que tem. Mas aí, enfim... e uma coisa que me atraía era a dança, né? Aquela apresentação artística que acontece até hoje na abertura dos jogos. Pra mim, eu já falei no último episódio lá com o Nelson, é a parte mais interessante pra mim. Tu sabe que eu fiquei decepcionada comigo, porque no último episódio eu falei revezamento da chama. E tu sabe que é da tocha. Eu sei que é da tocha e vocês não me corrigiram. Porque a gente é teu amigo, né? Não, mas igual eu não podia ter falado isso. Integrante do grupo de pesquisa, ainda bolsista da pesquisa dos Guardiões da Chama, não do revezamento da chama, né? Inclusive, tu sabe o porquê que mudou, né? Pessoal, revezamento da tocha, porque a gente não pode comercializar um símbolo. Exato. Agora tu veio. Aprovada, né? Aprovada. Bom, enfim. E aí, o que acontece foi justamente isso, né? Então, os Jogos Olímpicos, eles... estão numa busca para modernizar, trazer um novo público mais jovem. E agora em Paris vai entrar novas modalidades, como uma canoagem. O breakdance. E o breakdance, que é, vamos dizer assim, uma expressão cultural que vai então se transformar numa modalidade olímpica, né? Não vem me dizer que dança é esporte. Não, é óbvio que dança é esporte, né? O Luiz, ele é o especialista do esporte. E eu sou especialista das pessoas, principalmente no que se trata de formação de pessoas, formação de líderes. E aí? Então, assim, a dança, ela também tem a lógica de formação de lideranças que qualquer outro esporte tem. Por que não vai ser esporte a dança? Tanto que... Depende da definição de esporte. Tanto... Né? Tá, vai lá então. Que agora é diferente. Não, mas Vai que eu vou falar. Não, é que depende, tem várias... Eu concordo contigo, tem várias formas da gente definir o que é esporte. Uma delas, dependendo da onde que tu vai, é dizer que o esporte, uma das características é que ele tem a questão de ser padronizado com regras universais, assim. Todos seguem as mesmas regras. E um dos elementos que definem isso é a busca do recorde, por exemplo. Então, o cara vai lá... Ele não precisa estar competindo com o cara, ele está competindo com o relógio, com o tempo dele. Então, eu posso ir aqui na piscina do parque esportivo. Sim, vai ter uma marca. Se ela tem a metragem oficial e a competição ela é oficializada, e eu for ali nadar e bater um recorde, ele vai ser chancelado como um recorde. Então, vamos dizer assim, é uma definição de esporte, né? Sim, mas de repente, essa entrada do breakdance, não necessariamente tendo esse pré-requisito da definição, já seja uma inovação que o comitê esteja buscando, né? Porque, por exemplo, o balé clássico, ele pode sim ser padronizado, ele já é padronizado no mundo inteiro, mas eu não sou tão imersa na cultura do breakdance quanto a do balé clássico, mas quem sabe isso venha como um fator de inovação, né? Não, eu acho que o ponto é justamente esse que a gente começou falando, a importância de se renovar. E os Jogos Olímpicos, na verdade, é um produto, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Totalmente. Ele é um produto do Comitê Olímpico Internacional e que ele estava perdendo audiência. Então, por exemplo, em 2021...
Tu chegou a assistir alguma coisa? Nada. Eu também já não tenho o hábito de assistir TV, de assistir série, eu não vejo TV. Então, aí já é outra questão. Então, o que eles tinham que fazer? Não só atingir um público mais jovem através de novas modalidades, mas também outras plataformas. Mas, por exemplo, isso também é uma atualização que outras modalidades, não só os Jogos Olímpicos, têm feito também, por exemplo, o Cazé TV, né? Sim. Não é TV aberta, não é essa... Mas ele tem que chamar de TV, né? Se for parar pra pensar. Isso pra atingir verdade. um público maior. Sim. Mas não necessariamente tu vai lá nos canais abertos e vai encontrar a transmissão e a narração deles, né? Sim. Isso já são outros canais alternativos que outras gerações costumam consumir muito mais. Então, por exemplo, hoje eu tenho muito contato com o Instagram e os perfis oficiais dos Jogos Olímpicos, dos Olympics, do time Brasil, enfim. Sim. É onde eu começo a... Tu consome por ali. Eu consumo muito mais pelo Instagram. E eu vejo que a geração dos meus irmãos, que são mais novos que eu, já utilizam muito mais o YouTube e o próprio TikTok também. Sim. Então... Então eu acho que esse é o ponto, né? Então os jogos, eles vão se modernizando através dessas novas modalidades. Sim. Mas assim, o processo de incluir uma nova modalidade, não é tão simples assim, né? As pessoas muitas vezes se questionam, mas por que, por exemplo, um esporte que sempre o pessoal me pergunta, por que o futsal não é olímpico? Sim. Ou outras modalidades deixam de ser parte do programa olímpico, que tem que pensar assim, né? O programa olímpico ele tem que fazer parte daquelas 2 semanas. Se é uma coisa que foge daquelas 2 semanas, então tem esportes tradicionais que tiveram que se adaptar para poder e para chamar mais atenção de jovens e tal. E tem toda uma questão também de oficializar as federações, as organizações nacionais, né, globais, para depois conseguir fazer essa presença dos times, das delegações, né? É o que tá rolando com o skate agora, então... Fala um pouco pra gente. Tem um debate, né? Primeiro antes é uma linha da tua pesquisa, uma linha de pesquisa que tu tem, né? Não, é uma pesquisa que a gente desenvolve, né? Sobre o impacto na imagem do skatista perante a sociedade. Então, assim, será que o fato de o skate ser uma modalidade olímpica mudou a percepção das pessoas sobre o skatista? Então, assim... Eu já, assim, só olhando de fora, já vejo que sim, né? Então, assim, imagina... A gente já tem alguns dados, né, que mostram, assim, o quanto o ingresso, por exemplo, de meninas aumentou por causa do fenômeno Raíssa Leal, a Fadinha. Então, a gente está fazendo entrevistas agora com atletas para realmente entender. Só que, cara, o mundo do skate ele tá agora em ebulição. Total. A questão, justamente que tu estava comentando antes, que para fazer parte, então, desse sistema olímpico, tu tem que ter uma federação internacional. E essa federação internacional ela tem que ter uma federação que responda nacionalmente. E aí, o que está acontecendo aí entre as... E o que está rolando é que a Federação Internacional descredenciou o que era a Confederação Brasileira de Skate. Vixe. E aí tem uma briga política interna aqui no país, no Brasil, que daí o Brasil, então, quem está regulamentando o esporte é uma outra confederação de patins e, enfim, outras atividades. Então, existe uma briga política aí. Sim, e que envolve muito mais do que só o esporte, né? Exato. Então, do que por os exemplo, atletas. Não, e o quanto vai impactar, né? Os atletas estão se posicionando, né? Sim. A gente já viu vários atletas expoentes se posicionarem. Eu, particularmente, vi mais atletas, skatistas, se posicionando a favor da Confederação Brasileira de Skate. E até seria legal a gente ter alguém aqui pra gente falar sobre isso. Com certeza. Porque é um ponto, tem pontos bastante divergentes. Sim, porque isso acaba tocando toda a comunidade, não só aqueles atletas profissionais, mas as pessoas que têm o skate como estilo de vida, né? Eu vejo que vocês discutem bastante sobre isso na preparação da pesquisa, na preparação dos estudos, que o skate ele vai muito além de só andar de skate, ele é um lifestyle, ele é uma cultura, ele é uma filosofia de vida, e a inserção dessa modalidade nos Jogos Olímpicos impacta toda a comunidade, assim como das outras modalidades também, né? Claro, imagina
por exemplo, a gente entrevistou o Carlos Ribeiro, que é um skatista aqui do Gaúcho, né? Uhum. E ele... Vem mais perto do microfone. E aí ele tava falando justamente disso. Por exemplo, tem marcas que elas são características do mundo do skate. Uhum. E a partir da entrada dos Jogos Olímpicos, nessa questão olímpica, entraram outras marcas, né? E essas outras marcas nem tão representativas dentro do mundo do skate. Sim. Então tem essa coisa, assim, o skate sempre foi principalmente o street, uma coisa de uma expressão, de tu fazer a manobra impossível, de tu pular o corrimão que ninguém pulou ainda. Eu acho que isso tem um pouco do break. O break também tem um pouco disso. Então assim... Da expressão. E esteticamente, vamos pensar enquanto produto, olha só que jogada. Eles são muito lindos esteticamente. Então, por exemplo, salto... Tu diz as manobras do skate? As manobras do skate. Tá. Então, enquanto imagem, uma foto, vídeo... isso vende muito. Ele é muito mais ele assim, vende um superpoder, né? Exato. Então, por exemplo, se tu vê assim, o cara do break... agora a gente vai ver, vai ser assim, uma coisa Sim. que vai encantar as pessoas. A foto vai ser o cara... numa mão só, ou de cabeça girando pra em baixo. cima da cabeça dele, com Exato. as pernas pra cima. Então, Isso é bem o estereótipo que a gente tem, né? Exato, não, mas o que eu acho é exatamente, o Comitê Olímpico Internacional, ele vê isso também enquanto produto, ele Claro. vê essa questão aí tu vai lá e vai conseguir... Englobar uma nova comunidade, trazer audiência, trazer público e renovar, né? E aí o debate que fica é justamente isso, será que está mudando a cultura, né? Será, por exemplo, no skate já tem muita pista sendo construída pensando na formação de atleta, não do diferente skatista. do que antes que as pessoas andavam de skate na rua, né? Não tinham os lugares que foram construídos para isso há um tempo atrás, né? Mas ao mesmo tempo não tinha pista, né? Então Sim. agora tem incentivo para ter pista. Cara, então assim, o debate é esse, né? Infinito. Então... então acho que fica aqui a nossa demanda de um episódio específico sobre o skate, né? Claro, sobre o ingresso nos jogos. Já vem aí o Ledebur, né? E o Thiago, os guris que são do os grupo bolsistas de que lideram que lideram a pesquisa. Perfeito. E aí a gente pode falar mais sobre isso. Sim, a gente também teve uma convidada... Isso é Júnior, né? A gente pode convidar a Luísa. A Luísa. Vamos trazer a Luísa também. Vamos trazer a Luísa também. E algum skatista, né? Algum atleta. Será que a gente consegue? Olha, eu vou dizer que não é fácil pegar esse pessoal. Mas também a gente está aqui num período, né, de preparação para os jogos, então... É importante. A gente, assim, atleta que vai estar em preparação é impossível. Mas, assim, a gente consegue aí, vamos ver aqui o quanto a gente vai buscar. Vamos trazer. Luiz, fala. Nosso tempo está se esgotando. Vamos para os nossos 2 últimos quadros. Quais são? Tô com medo. Não quero nem falar. Gente, o Luiz contou no nosso primeiro episódio que quando estivermos apenas eu e ele por aqui, ele vai trazer uma pauta final chamada... É a pauta surpresa. 1, 2, 3 e... Pauta surpresa. Vai, Luiz. Qual é a pauta surpresa de hoje, do episódio de hoje? A pauta surpresa de hoje... Nossa, meu Deus. Ai, gente, o Luiz é insuportável. Vocês têm que saber que eu vou sempre trazer algo que provocação. Uma provocação. Eu não vou Bem trazer, irônica. Eu não vou trazer aqui nada simples pra Bruna comentar, que eu quero saber a opinião dela verdadeira. Tá, mas tu sabe que a vida não diz respeito sobre opiniões, né? Sim, mas assim, só quando a gente... Tu nem prestou atenção no que eu falei. Só quando a gente pega e tem uma... Pega de surpresa. Pega o quê? Quando a gente é pego de surpresa, a gente fala real. Ele quer me desmontar, vocês estão entendendo? Não, tu tem... Na verdade, eu sei que tu tem capacidade. Tá, então vai lá. Tá, pauta surpresa. Nem foi combinado. Pauta surpresa. Vai. Vou ler aqui. Gente, tô com medo. Vai. Restrições a atletas transgênero Paris 2024. Tá. Qual que é o que eu quero saber a tua opinião? Tá, desenvolve a notícia. Vou desenvolver a notícia. Agora, o atleta transgênero, ele vai ter restrições maiores com relação à participação nos Jogos Paris 2024, comparado com as regras anteriores. Tá. Então, para evitar, segundo aqui o que está dentro da notícia, uma vantagem, né? Por causa, principalmente no caso das mulheres, um caso de ter uma vantagem de ter mais níveis de testosterona. Então, antes era a... Antes, ele era... Antes, a regra era o seguinte, que o atleta transgênero, para competir como mulher,
ele poderia fazer isso se ele tivesse um nível de testosterona de 10, alguma coisa lá, por litro. 12 meses antes de competição. E agora a regra é o seguinte. A regra é que só vai poder participar atletas que fizeram a transição até a idade de 12 anos. Ou seja, ninguém. Nessa edição, ninguém. Nessa edição, ninguém, óbvio. Terminou? É pra começar? Fala. Então, assim, se a transição foi feita depois da puberdade, isso pode ser considerado uma vantagem, e o que seria não justo aqui, segundo a opinião do presidente, assim, do porta-voz da Federação Internacional de Esportes Aquáticos. Então, agora, queria saber a tua opinião sobre isso. É um tema delicadíssimo, né? E não é um tema que eu tenha propriedade nem tanto lugar de fala, assim, mas trazendo a experiência que eu já tive dentro das competições de balé clássico. E eu preciso me reiterar melhor, assim, das nomenclaturas para também não mencionar de modo equivocado, mas eu já tive competições onde pessoas competiram que não tinham o mesmo nível hormonal, e que fisiologicamente davam de 10 a 0 numa mulher da minha idade. Sim. Então... Mas é complicado, né? Então, é demais, é muito Tem um outro ponto delicado. agora aqui que eu acho interessante e que já aconteceu em Tóquio, que foi a questão de atletas não binários, né? Sim. Então, que atletas que não se declaram nem homem nem mulher. Então... E aí foi uma nova categoria? Então, eu não sei todos também, mas eu sei que no skate competiram daí no feminino. Entendi. Mas... Pois é, mas aí... O que eu queria saber contigo obviamente aqui, né, que esse é um tema muito complicado, a gente deveria fazer um podcast só sobre isso, um episódio, né? Mas o que é interessante pensar sobre o futuro dos jogos, né? Sim. Então, porque a gente estava falando das modalidades, das novas modalidades, então será que também fazendo uma nova categoria, talvez? Exato. Mas aí, imagina, teria que pensar quem seria essa categoria, né? Como que seriam as regras, então complicadíssimo. Não, não é pauta surpresa, né? Pauta pauta polêmica. O Luiz, quando a gente produzia o conteúdo dele, ele adorava quando tinha assim, ó, polêmica. Daí eu tinha que botar a legenda assim, polêmica. Sim. E aquelas boquinhas assim do emoji. Mas é um tema bem delicado, mas sim é necessária uma legislação, uma organização para que ninguém se sinta injustiçado. Mas é delicadíssimo. Eu não tenho tanta coisa assim pra te colocar, né? Não, mas eu justamente ponto aqui eu não queria. É óbvio que é surpresa, mas no sentido também, né, Bruno? De provocar a gente ficar pensando assim que, pô, esse é um ponto que a gente tem que pensar hoje, né? Não dá pra gente botar isso que não tá rolando. Fingir que não tá acontecendo. Entendeu? Eu percebo que uma saída seja, de repente, alguns testes de potência, de fisiologia mesmo, pra tentar padronizar a potência e a capacidade fisiológica das pessoas que estão ali. Sim. Não sei se pode ser uma saída ou não. E aí também transição, hormônios até 12 anos ou até um ano antes. Sério, tem que dar uma estudada pra gente entrar nesse tema. Não, e olha só, é muito difícil porque a regra anterior, que era a questão do controle de testosterona, mesmo assim o pessoal ainda via vantagem, né? Claro. E tinha um ponto também que mulheres que faziam a testagem... Bom, primeiro, deixa eu fazer um parênteses aqui importante. As mulheres sempre foram prova de teste em Jogos Olímpicos. Elas, antes dessa discussão que a gente está falando aqui agora, elas também já tiveram que fazer... A mulher já tinha que fazer teste para mostrar que era mulher. Sério? Ela tinha que mostrar que ela era mulher. Não. Tô te dizendo. Fala sério. Então, pra mulher sempre... É desagradável. Não, imagina. Então, isso que a gente tá falando. Então, olha só. Então, imagina, tem mulheres, né, que pegaram e foram testadas e quando viram tinham uns níveis hormonais que não qualificavam ela como mulher. Aí tu chegava pra ela e dizia, não, tu não é mulher.
Não é possível. Não, então eu vou te dizer, não é uma coisa, não é uma, aqui a provocação da pauta surpresa sempre vai ser essa, né? Então, a gente trazer uma pauta aqui que ela não vai ter uma resolução. Resposta, exatamente. Mas ela é mais uma provocação. Exatamente. Então, ótimo. Fica aí. Fica no ar. Fica essa... Quem sabe para um próximo episódio. Para o próximo episódio. E aí, o que tu tem aí de dicas? Dicas? A gente não definiu ainda esse nome, né, Luiz? Vamos chamar uma caixinha lá. Nós vamos fazer uma votação? Vamos. Tá. A dica que eu trouxe hoje é a dica da leitura. Tu costuma ler? Não, eu tenho uma dificuldade de ler coisas... Eu sei que tu deu uma risada, porque assim, quem é professor, quem já fez mestrado, doutorado, enfim, tem um volume de leitura altíssimo. Mas, por exemplo, quando eu fazia faculdade de Direito, eu odiava ler. Tu não pode falar isso aqui. Eu odiava ler. Eu odiava ler quando eu fazia faculdade de Direito. Isso não tem nada a ver com a faculdade de Direito. Exato. Não, agora comigo. Eu entendo porque tu não está no Direito. Não, tu entende, né? Que bom que eu tô aqui agora. Eu não gostava porque eu não tinha encontrado o que eu gostava de ler. Sim. Acho que é isso, né? Mas pra alegria da minha família, no dia da minha apresentação do TCC, chegou uma caixa de 20 livros lá em casa. Olha aí. Meu pai falou, o que tá acontecendo com essa louca aí? Sim. Decidiu sair da faculdade e foi começar a estudar. Exato. Bom, mas enfim, eu tô participando, nos últimos 6 meses, eu entrei num clube de leitura. Legal. Porque eu aprendi a estudar, aprendi a ler, mas era muito estudo e leitura técnica. Uhum. Então, nesses últimos 6 meses, eu me propus a fazer um clube de leitura literário. Então, o livro desse mês é o... Do mês? Sim, cada mês a gente lê um livro. Agora tá. eu renovei, né, a minha inscrição Sim. do clube de leitura. Sim. Então, procurem aí clubes de leitura para um estilo de vida mais funcional. Legal. Mais... Que te faz ser uma pessoa melhor, com mais Tipo, repertório, com mais vocabulário, com mais experiência. Sim. Te cortei, tu ia falar alguma coisa? Não, eu que te cortei, na verdade. Fala aí. Eu trouxe um livro chamado A Revolução dos Bichos. Eu estou no segundo capítulo. E, enfim, cada mês a gente trabalha... Segundo capítulo de 5? Não... Tem bastante capítulos. E o legal do Clube do Livro é que, para quem quer desenvolver um novo hábito, o Clube do Livro, a pessoa que coordena o Clube do Livro, ela manda um cronograma de leitura. Então, isso te ajuda também. Então, na primeira semana do mês, tais capítulos. Bruna, tu tá falando uma coisa que eu não... O quê? Olha... O que eu não tô entendendo? As pessoas, a gente acabou de dizer que o movimento olímpico tá indo na outra direção. Não entendi. Por que as pessoas leem em papel, é isso? Não, elas podem ler no Kindle também. Eu também Kindle. tenho um Kindle. Só que assim, eu gosto de ler... E marcar. Eu gosto de... Pra quem tá vendo o nosso vídeo, eu gosto de marca-texto, e tem que ser amarelo antigo. Não, mas daí é muita coisa. E lapiseira. Que tá aqui, ó. Tá, mas e aí, por que essa é a tua dica de leitura? A minha dica é esse momento presente de desligar tudo que acontece fora, de ganhar repertório de vocabulário e de noção histórica, de noção literária, enfim, de cultura. Eu trouxe um outro livro que eu tô lendo, que não é do Clube de Leitura também. Eu já falei do outro, A Revolução dos Bichos? Mostrei a capa. Tu falou do Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é um livro antigo já. E eu tô lendo esse livro que lançou agora no Ano Novo. Tu tá lendo 2 ao mesmo tempo? Não, eu leio muitos livros ao mesmo tempo. Ou seja, tu não lê nenhum, então? Não, eu leio vários. Mas como é que tu consegue? É só administrar o tempo. Tá, 20 minutos para cada livro, de manhã. Ah, viu? Isso aí, que eu acho que é a dica. Da evolução da inteligência ao poder para ser. Então, assim, no meu ritual da manhã... O que tu tá olhando? Quer ver a capa? Sim, me dá aqui. Tem uma coisa, né? Esse livro é bilíngue. Como assim? Um lado é italiano, outro lado é em português. Porque o autor é italiano. Estou ensinado la radical, exclusiva, totalidade. Ele tá fingindo que tá lendo italiano. Bom, então a minha dica de hoje é um novo hábito de leitura. Quem se interessa, né, por essa atividade, pode procurar um clube do livro, pode testar um novo livro. Eu também, na viagem que eu fiz pra Argentina agora, comprei um livro em espanhol pra... tu tá lendo em outros idiomas também. Exatamente. E esse livro aqui, que tem uma página em português, uma página em italiano, também já traz mais repertório. E a raiz é a mesma, né, do italiano e do espanhol e do português. E do francês agora, pros jogos? Não. Aí já é demais pra mim. Mas dá pra gente tentar arranhar umas aulas aí, fazer uma introdução, quem sabe, ao francês. Quem sabe a gente traz alguém também pra falar do da cultura idioma, francesa. Do idioma da também. Cultura do idioma, como o brasileiro precisa se preparar pra ir pra... Pode ser uma pauta boa, assim. Bem, então a minha dica hoje, da dica da Leão, é leitura. Leitura, boa. Eu gostei desse negócio aí, 20 minutos pra cada livro. Sim, de manhã. 1 horinha de leitura, 20 minutos.
Tá, isso aí é disciplina. Daí, assim, ó, um é o clube de leitura, o outro é uma leitura técnica, e aí o outro é estudo ou revisão de material, alguma coisa nesse sentido. E tu lê aonde? Na minha sala No tem uma escrivaninha. Tu não lê no banheiro? Na minha sala tem uma escrivaninha. O do clube de leitura eu posso ler no quarto, eu posso ler na poltrona, mas as leituras técnicas aí eu vou pra mesa, porque aí é estudo, computador. Eu tenho também aqui no meu computador, no Docs, um dicionário de novas palavras. Tipo um dicionário meu, entendeu? Sim. Quando eu não sei uma palavra, eu vou lá e escrevo a palavra, já busco no dicionário que fica na mesa, na escrivaninha, né? E vou criando esse repertório a partir do hábito da leitura. Boa. Várias dicas, hein? Pô, essa foi uma em várias. É. Muito bem, então chegamos aqui ao final desse episódio. Muito bom, hein? Muito Gostei. bom. Pautas polêmicas. Pautas polêmicas, dicas. Novas modalidades. Boa, gostei. Leitura, Então, café. Fica aí. Próximo episódio vamos ter convidada. Uma fada. E não é a Raíssa Leal. Uma fada maravilhosa. Nossa. Muito querida por nós. Muito. Especialista Vamos dar o spoiler do tema? Tema, saúde mental. Saúde mental. Então de fiquem atletas, ligados. principalmente. Boa, gostei. Luiz. Valeu por hoje? Valeu, Bate aí, obrigada. Mais um podcast produzido pelo GPO, dentro do projeto PUC Olímpica. Então tá, valeu pessoal. Valeu Até a pessoal, próxima. beijos. Tchau.